Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler todos numa só voz? Vamos ficar em pé para lermos a palavra de Deus? Todos juntos? Lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, glorificamos a Tua palavra e adoramos a Ti pela Tua palavra e através dela. Ó Deus, usa-nos nessa noite, que eu possa ser boca do Senhor nessa noite aqui, ao falarmos da Tua Escritura, que é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática, é o nosso estatuto para um dia morarmos com Cristo na eternidade. É o que te peço, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Na nossa confissão de Westminster, vem sobre a Escritura, vem um resumo. Eu quero ler esse resumo com vocês. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para melhor preservação e propagação da verdade, para mais seguro estabelecimento e conforto da igreja com a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. O que nós vamos estudar aqui hoje sobre só a Escritura? Isso não quer dizer que Deus tem outro meio de se revelar. Nós vemos pela palavra de Deus, logo nesse resumo, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifeste a bondade de Deus. Isso quer dizer, igual no Salmo 19, versículo 1 e 4, fala que o dia declara o outro dia. A própria natureza, ela declara, ela revela a graça e a misericórdia de Deus, revela que existe um Deus soberano sobre toda a terra e sobre todo o céu, um Deus criador. Salmo 19, versículo 1 e 4. Isso é só uma introdução para nós entrarmos na mensagem. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as obras e as suas palavras até os confins do mundo. Deus se revela pela natureza. Deus se revela numa revelação geral, que nenhum ser humano, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus. Quer dizer, os homens naturais, que não são nascidos de Deus, que são nascidos da carne, também sabem que existe um Deus, porque a palavra de Deus fala em Romanos 1,32, que o Senhor colocou no coração do homem a sua lei. Eu já falei sobre isso, esse assunto hoje de manhã. Eu dei um exemplo sobre o computador. Quando você coloca uma palavra no computador, nos seus arquivos, o arquivo vai associar aquela palavra e vai procurar vários arquivos com aquela palavra. E é a mesma coisa que acontece. O Senhor colocou a sua palavra em nós. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, vem à tona
o desejo e a vontade de servir ao Senhor, e nós começamos a entender a palavra de Deus, isso aos eleitos. Os homens não eleitos não foram dados a ele o conhecimento de entender a palavra de Deus. Jesus fala que eles podem ouvir, mas não percebem, ou não entendem. Veem, mas não percebem a palavra de Deus. Romanos 1,32 nos diz: ora, conhecendo ele a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles praticam, sabendo que está errado o que estão praticando, vivem no pecado, mas vão para o inferno, sabendo disso, mas não conseguem mudar, se não houver uma ação de Deus na vida deles. E assim, vai seguindo vários capítulos e livros da Bíblia, sobre esse tema. Mas precisa de ter uma revelação geral, uma revelação pessoal, ou uma revelação especial, que Deus vem ao homem e fala diretamente no coração do homem. Às vezes nós ficamos falando assim, por que Deus ainda, por que essa pessoa ainda não se converteu? Por que não mudou de vida ainda? E a culpa não é dela exatamente, porque precisa de uma ação de Deus, de dentro do homem para fora do homem, para que o homem possa entender a palavra de Deus. E o nosso papel é anunciar o Evangelho, o nosso papel é orar a Deus pelo o povo que ainda precisa de conhecer o Senhor, e pelos que já conhecem, para que eles possam ser cada dia mais iluminados pela palavra. Então, quando você fala com alguém, por que você ainda não tomou decisão? E ele fala, porque ainda não sentiu o desejo. E essa é uma realidade. Ele não sentiu o desejo de servir a Cristo ainda. E nós não podemos fazer nada. Se o Espírito Santo não entrar com uma ação especial na vida dele, não tem como fazermos nada. Mas precisamos anunciar a palavra de Deus. Isso foi só um resumo para nós entendermos o que é a Escritura. Então, aqui em Timóteo capítulo 2, em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 16 e 17 fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer, não sobrou nada sem ser inspirado. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Para quê? Para que possamos viver numa vida de conhecimento de Deus. Como eu disse antes, se Deus não se tivesse revelado a nós, de qualquer maneira nós procuraríamos servir um Deus, mas não ao Deus, o Deus verdadeiro, Yahvé. Procuraríamos servir porque nós necessitamos de um ser sobrenatural, de um transcendente. E por natureza, nós procuramos esse transcendente. Queremos servi-lo, queremos adorá-lo, mas se ele não se revelar a nós, nós criamos um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Um Deus a qual é mais agradável a nós. Nós podemos servir com mais facilidade, pagar algumas penitências, subir alguns degraus de escadas de joelhos, achando que isso vai nos perdoar, vai melhorar a nossa condição. Por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, pela própria natureza, pela revelação geral de Deus. Quem fala que é ateu, ele está tentando encobrir o Deus, sufocar o Deus verdadeiro, para dizer que é ateu, porque ele não consegue sufocar o Deus verdadeiro. De qualquer forma, ele vai clamar esse Deus em algum momento, ele vai pedir a alguém se realmente Deus existe, ele vai querer que alguém ore para esse Deus. Então não existe o homem
sem Deus, anti-Deus, não existe. Ele cria um Deus para ele. Eu lembro de um certo palestrante falando sobre um camarada que chegou numa palestra e falando: vocês que ficam crendo nessas coisas, isso é tudo balela, é mentira, não crê nesse negócio de religião, de igreja, de Deus. E um senhor levantou no meio do auditório e perguntou àquele palestrante: e o senhor crê nisso? Creio. Então, olha a controvérsia, ele crê em alguma coisa. Então, todo ser humano crê em alguma coisa, ele tem alguma filosofia para crer. Mas nós cremos em Cristo crucificado, ressurreto, aquele que nos salvou e se revelou a nós pessoal, especial. Então, essa revelação pessoal é dada somente pela Escritura. Eu li aqui no começo do nosso boletim, foi um assunto do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu copiei do livrinho dele a cada dia. Eu recomendo vocês assinarem esse livro, é muito importante. Chega para você todo mês e tem um assunto diário. Esse aqui foi da Reforma Protestante do ano passado. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, que é o 2 Timóteo. E aqui ele vem falando sobre a reforma. A reforma foi uma volta às Escrituras. A tradição não está no mesmo pé de igualdade. Infelizmente, a igreja romana, ou a igreja... esqueci a palavra agora. Não me lembro agora. A igreja romana, ela usa a tradição, não usa totalmente a palavra de Deus. Ela pega a tradição e coloca em pé de igualdade. Os fariseus também faziam isso. Pegava a tradição e colocava em pé de igualdade com as Escrituras, que eram as leis e os profetas. Então, a tradição não tem o mesmo pé de igualdade que a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é o reservatório inesgotável de tudo o que devemos crer e como devemos viver. Ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente. Então, se não for apenas pela palavra de Deus, se você pegar uma outra literatura e querer colocar ela no mesmo nível que a palavra de Deus, você já está vivendo em discordância com a lei de Deus. Você está vivendo fora da lei de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim: até se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não seja esse, que seja maldito. Então, se surgiu surgiu agora um profeta no nosso momento, na sua atualidade. Um profeta no sentido de que ele está escrevendo profecias novas. A palavra diz que é maldito. Desceu um anjo do céu e começou a pregar o evangelho. É maldito. A palavra de Deus, o cano sagrado, ele foi selado e não pode haver mais alteração. É isso que nós entendemos. E o Espírito Santo de Deus testifica a nós sobre esse assunto. Então, somente por meio das Escrituras, a revelação tanto da pessoa quanto da vontade de Deus, o homem pode conhecê-lo, ser salvo e habilitado para toda boa obra. Somente pela Escritura. Mas Maomé também escreveu um livro, foi um grande profeta. Não serve. Allan Kardec também escreveu bastante livros. Não serve. Joseph Smith, se não me engano, do mormonismo, também foi um profeta. Não serve. Ellen White, dos sabatistas, não serve. O Papa escreveu vários livros, várias bulas. Não serve. Somente a palavra de Deus. Os pais da igreja também escreveram. Também não serve. Eles foram autorizados para escreverem
com relação à Bíblia que já estava pronta. O que eles escreveram dá uma ideia do assunto da Bíblia, mas não pode ser maior que a Bíblia. Por isso que a tradição não pode ser maior que a palavra de Deus, e nem tem pé de igualdade. Ela pode ser utilizada por um meio de ensino. Por exemplo, nós usamos alguns concílios. O concílio de Westminster, que é a nossa confissão de fé, a confissão, o catecismo de Heidelberg, o breve catecismo, o catecismo maior, o catecismo belga, o sínodo de Dort. Usamos esse material, mas é material para estudo, só para entendermos um pouco da palavra de Deus no modelo sistemático. Mas ele não pode ser maior que a palavra de Deus. Imagina nós chegarmos aqui e pegarmos a nossa confissão de fé, lermos ela e ficar por isso mesmo. Não. Ela é apenas um modelo de conclusão de assunto, resumo de assunto, mas precisamos ir à Escritura e confirmar, ver se esse resumo ele é importante e se ele vale a pena. Então, para o homem entender sobre Deus, ser salvo, conhecê-lo, ser habilitado, precisa de conhecer a Deus, o Deus da palavra. Entretanto, cresce boas obras do Senhor. Entretanto, cresce em nossos dias uma visão da irrelevância das Escrituras, onde ela não é mais autoridade final em questões espirituais entre o homem e Deus. Muitos teólogos chamados liberais, alguns teólogos que estão dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é totalmente a palavra de Deus. Os teólogos liberais, eles creem que a Bíblia, em algum ponto, ela é a palavra de Deus, mas nem toda ela. Quer dizer, nem toda ela foi inspirada. Aí você está lendo, aí ela tocou no seu coração, ela é inspirada. Se você não sentiu nada, não é. Isso é mentira. Isso é ideia do diabo tentando entrar no seio da igreja. Agora, uma coisa importante, irmãos. A igreja de Cristo, ela nunca perde a salvação, porque Cristo que guarda a sua igreja. Mas o problema é, quando você se enreda por esse caminho, você sofre nesse caminho. Você vai voltar uma hora. O Senhor vai te trazer de volta. Então, para não haver esse sofrimento de conhecimento, de doutrina, precisamos ler a palavra de Deus, estudá-la, dobrarmos diante dela e entender que só ela é a palavra infalível de Deus. Para quando vieram os ventos de doutrina, dos mormons, por exemplo, dos TJs e de outros mais por aí, que está no mercado da fé. Você tem conhecimento da santa doutrina de Deus e você não é enganado. Os que vão para lá e não voltam, é porque nunca foram daqui. Tudo bem. Mas os que vão por falta de conhecimento, isso é triste. Porque eles vão sofrer lá, vão passar um momento difícil. Por exemplo, está um cristão aqui, salvo em Cristo Jesus, mas não busca conhecer a palavra de Deus. Aí vem uma doutrina dos espíritas, por exemplo, e convença ele que a doutrina kardecista, ela é muito certa, ela é correta. Aí você, por não ter conhecimento, você cai na lábia. Aí você vai para lá, começa a seguir aquele modelo de culto fora da palavra de Deus, começa a sofrer consequência, começa a viver uma vida totalmente caída diante da realidade, sofrendo lá dentro. O que você precisa? Igual aquele jovem, o filho chamado, nós entendemos a parábola do filho pródigo, do filho gastador. Você vai cair em si, por causa do Espírito Santo de Deus vai te iluminar de novo. Efésios capítulo 4, se eu não me engano, que diz: desperta tu que dorme, você vai se despertar do seu sono, da indolência,
e vai voltar para Cristo. Mas você vai voltar todo mulambado, sujo, precisando ser resgatado pelo pai. O que o pai fala para o seu filho mais velho? Meu filho, esse nosso filho estava morto, estava perdido e foi achado. Então, quando o homem se afasta de Deus, é como se tivesse morrido, porque ele vive como no meio dos mortos, Paulo fala em Efésios. Então, precisa retornar. Então, tem esse surgimento de teólogos liberais dizendo que a Escritura não é totalmente inspirada por Deus, mas apenas uma dentre muitas fontes de autoridades, querem dizer, a respeito de Deus e a prática cristã. Quer dizer, a Bíblia é mais um, que tem aí por aí fora várias autoridades. Somente na Escritura e unicamente nela, aqueles que almejam serem usados pelo Senhor devem se apoiar. Você entendeu que Cristo te salvou? Você quer ser servo de Deus genuíno? Dobre-se diante da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Senão você vai ser enganado por ventos de doutrina. As Escrituras como palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, constitui-se como o único meio proveitoso, meio útil, e pela qual analisamos se devemos crer em algo como sã doutrina para o ensino. Só ela está apta para o ensino, ou rejeitá-lo para a repreensão. Somente pela Escritura e unicamente por ela temos o padrão de prática, pois ela é útil para a correção, ou seja, ela revela qual é o comportamento e proceder errado, e que a prática correta que devemos cultivar e crescer. É na palavra de Deus que nós devemos ter o entendimento para o nosso crescimento. Romanos 11 fala sobre esse assunto. Romanos 12, perdão. E não vos conformeis com esse século, nossa tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como podemos ser transformados pela renovação da mente, se a mente nossa não tiver a palavra de Deus? Como podemos pode haver transformação? Então, é necessário buscarmos conhecimento contínuo. Você elaborar um sistema de estudo diário na sua vida, debruçar diante da palavra de Deus, se humilhar diante dela, e entender que você é pecador, e que você precisa tomar banho. Estudar a palavra de Deus diariamente, é como se você fosse no final do seu dia, ir para o seu banheiro, para a sua banheira, tomar um banho e relaxar e se limpar da sujeira diária, da poeira, do serviço diário, do seu suor. Ler a palavra de Deus é tomar banho, e a Bíblia fala que ela nos lava, ela limpa. Então, do mesmo jeito que você toma banho todos os dias, também precisa de ler a palavra de Deus para ser lavado. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele fala para os discípulos: o mais já está limpo pela palavra. Então, a palavra de Deus é que nos lava. Mas também aponta para instrução na justiça, para a prática correta que devemos cultivar e crescer. Somente a Escritura, e unicamente ela, é o meio pelo qual Deus apontou como instrumento de capacitação e habilitação para todo servo e serva de Deus. Somente a Escritura nos habilita, nos dá capacidade para vivermos para Deus, vivermos para o próximo. Aprendemos a glorificar a Deus, a adorá-lo e a cultuá-lo somente pela Escritura.
E ela nos habilita para toda boa obra, para que possamos ser treinado, habilitado, aperfeiçoado. Então, para entendermos os atributos de Deus, precisamos recorrer à Bíblia, ou ao senso comum, ou ao nosso amigo, ou para a natureza. Por quê? Muitas das vezes, existe uma doutrina chamada panteísmo, que toda a natureza é Deus, a árvore é Deus, o rio é Deus. Então, eu não preciso de buscar um Deus invisível. Eu posso olhar para a água e começar a orar para a água. Ó água, você que produz o meu alimento. Igual o rio Nilo, era conhecido como o Deus dos egípcios. Isso é o panteísmo, você colocando todas as coisas como sendo Deus. Eu lembro que eu vi um filme uma vez, de Arnold Schwarzenegger, mais aquele outro ator, um baixinho, que são gêmeos, não lembro o nome dele agora, muito comediante o filme. Eu não sei agora exatamente se é dos gêmeos ou se é só do baixinho. Só sei que esse baixinho chega numa self-service, e aquele monte de alimento, ele começa a orar, reconhecendo os alimentos como algo superior, algo muito importante para ele, como se fosse Deus para ele nesse filme. Então muitas pessoas olham para a natureza e começam a admirar tanto a natureza, que a natureza fica sendo o seu Deus. E na época do Antigo Testamento de Israel, muitas pessoas adoravam o Deus Sol, achavam que o Sol era um Deus, que a Lua era Deus, que os raios era Deus. Isso é adorando os astros do céu, chamado de os luminares, ou a natureza celestial, os astros celestes, né? Em vez de adorar o Deus verdadeiro. Por que o homem faz isso? Porque não busca o Deus da palavra. É o que eu disse no começo. Todo ser humano tem um anseio pelo transcendente. Então, se Deus não se revelar a ele, ele busca a revelação, ele busca um Deus de qualquer jeito. Por que Abraão conheceu a Deus? Porque Deus se apresentou a Abraão. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus se revelou a Abraão, não pela a escritura, mas pela sua palavra diretamente. Agora Deus, depois que selou o cano, Deus fala conosco pela escritura. Pastor, mas Deus não pode falar conosco de outra forma, mas não vamos aqui colocar Deus numa caixinha e dizer que Ele só fala pela escritura. É claro que a escritura é a sua palavra. Então a norma de Deus falarmos conosco e com a humanidade é pela sua palavra. Ele pode usar outros meios se Ele quiser, mas o meio mais normal e mais que nós entendemos é pela sua palavra escrita. Ele falou com Moisés: escreve a palavra, coloca isso escrito, porque até Moisés não tinha nada escrito ainda sobre Deus. Então o que aconteceu com Moisés? Ele pegou o documentário do povo, verdadeiramente o que foi passado de Adão até Moisés, e colocou no livro de Gênesis. Moisés não foi revelado que no princípio criou Deus os céus e a terra, não. Essa conversa foi passando de Adão até chegar a Moisés. Deus pode ter revelado alguma coisa, mas entendemos que foi dessa forma. Os atributos de Deus. Então, como nós devemos entender Ele? Pelo senso comum de nossa geração? Então, algum exemplo que eu posso dar? Quando a Bíblia diz que Deus é amor, você simplesmente assume que isso significa que Deus ama todos igualmente? Ou confere para ver se
vê-se e como isso é atestado no resto da Escritura. Precisamos ir na Escritura, vários textos que falam sobre esse assunto. Se eu falar, ó, Deus é amor e acabou, quer dizer, Deus ama todos iguais, não faz diferença de A nem de B. O que a Escritura diz realmente sobre esse amor de Deus? Vou dar um exemplo. Em João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então dá uma ideia que Deus amou o mundo, no modo geral, todas as pessoas do mundo. Mas o texto fala logo na frente, para todo aquele que nele crê. Então Deus amou logo os que nele crê. Não foi o mundo inteiro de forma aleatória, compulsória, mas os que nele crê. Então, agora no mesmo capítulo, versículo 36, diz que quem não reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, a ira do Pai permanece sobre ele. Então logo entendemos que a ira de Deus está sobre toda a humanidade, mas os que creem em Cristo Jesus, Ele o ama. Ele ama, nós cremos porque Ele nos amou primeiro. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas como entendemos isso? Precisamos pesquisar na palavra de Deus, como funciona isso. Porque não, Deus ama todos, Deus é Pai de todos e acabou. Não é? Que sai falando por aí, Deus é Pai. Deus não é padrasto, mas é Pai. Mas Deus é Pai dos seus filhos obediente. Se você anda em contraversão com a palavra de Deus, em desobediência com a palavra de Deus, logo você não é filho de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e abandoná-los, e voltar para Cristo. Como você sabe disso? Pela palavra. Então precisamos buscar conhecer o Deus da palavra. Outro ponto: como conseguimos praticar a palavra de Deus? Qual é a base de prática de servir e adorar o Senhor? Pela palavra. Ela é a regra. Precisamos lê-la, obedecê-la e viver segundo o Espírito de Deus, a qual nos revela a sua palavra. Como somos santificados? Sabendo, irmão, que a santificação é um ato progressivo e diário. Todo dia precisamos ser santificados. E essa santificação vem por reconhecimento da soberania de Deus e pela sua palavra, dobrando-nos diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, lendo a palavra de Deus com obediência, e nós somos santificados progressivamente. A doutrina da Escritura é vitalmente importante para todos os cristãos, pois é através da instrumentabilidade da palavra, pregada ou lida, que Deus nos salva e faz com que cresçamos na graça que há em Cristo Jesus. Somente por meio das Escrituras temos conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Jesus nos revelou o Pai, que Ele fala com Filipe: eu estou há tanto tempo convosco que ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Então, o nosso Deus triuno é revelado pelo seu Filho, que habitou entre nós, que fez um de nós, que é a sua palavra. Agora, vamos entender aqui, se a palavra de Deus, o Antigo Testamento não é verdadeiro, logo o Novo Testamento também não é verdadeiro. Se a Bíblia ela é falível, Deus também é falível. Se a palavra escrita de Deus é uma farsa, assim a palavra encarnada, que é o próprio Deus, também é uma farsa. Se a fé da Escritura é espúria,
assim a nossa fé também é do mesmo jeito. Agora vamos considerar como entendemos a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. É possível Deus se revelar? Deus se revelou logo do início, quando Ele criou o homem. Assim que Deus criou Adão, Deus conversa com Adão, faz um pacto com ele, e na viração da tarde, todos os dias, Deus vinha conversar com o homem. Deus se revelou ao homem. Se Ele não quisesse se revelar ao homem, nem podia também nem criá-lo, porque Ele imagina o mundo inteiro sem a revelação de Deus. O que seria o mundo? Seria um caos, seria a destruição total da humanidade, não teria como sobreviver sem um plano de sobrevivência, porque Deus nos deu um plano de sobrevivência nesse mundo. Quando Ele colocou o homem no mundo, Ele colocou o homem e disse que o homem deveria fazer o quê? Manter o que Deus fez para ele, colocou tudo nas suas mãos. Então agora você mantém, cuida dos rios, cuida das árvores, cuida de toda a natureza, cuida dos animais, mantém as coisas em ordem. Você é um administrador. Por que o homem fez isso e soube disso? Porque Deus se revelou ao homem e falou para ele como ele deveria viver. Mas o homem cai, é separado de Deus. Mesmo assim, Deus não nos abandonou. Ele nos prometeu que da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente e nos daria a vida eterna e nos religava ao Pai novamente. E Ele começou separando alguns homens com essa promessa, para que eles pudessem continuar evangelizando, anunciando a palavra de Deus e vivendo uma vida de santidade. O homem não poderia entender a revelação sem as Escrituras. Ficamos tentando descobrir as coisas. Nós percebemos que o homem sem Deus, ele fica tentando descobrir tudo sobre os astros. Ele entra num desespero, querendo entender como funciona o universo, qual é o tamanho do universo, quantos anos-luz o homem precisa percorrer o universo para poder dar uma volta inteira nele. E ele fica perscrutando essas coisas. Mas o Espírito de Deus é que nos revela a maneira de servirmos ao Senhor e crer que todas as coisas foram criadas por Ele e sem Ele tudo que se fez não seria feito. E a necessidade da revelação. Deus se revelou ou jamais será conhecido. Se Ele escolhesse se ocultar, quem poderia encontrá-lo? O homem jamais pode ir a Deus. Nós que estamos ouvindo a palavra de Deus aqui na congregação, ou você que vai ouvir logo pela internet, se Deus não tivesse revelado a você, logo você não teria entendimento de quem é Deus, e você viveria numa vida de escuridão, tateando, tentando entender como funciona esse mundo, como as coisas são organizadas, para onde o homem vai, de onde o homem veio. Vai ficar essas perguntas, essas interrogações, e você vai ficar sem resposta. Mas quando Deus se revelou a nós, passamos a entender isso, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Isso nos dá um refrigério para a nossa alma. Não ficamos agora no desespero, tentando entender da onde o homem surgiu. Se é que foi de uma ameba, foi de uma explosão,
o que aconteceu, veio do nada. Então, nós temos uma consciência que o homem foi criado do pó da terra, porque Deus falou para nós através da sua palavra e a nos revelou. A inspiração de Deus, ela é plenária, é plena. A Escritura não admite diferentes qualidades de inspiração. A palavra inspiração quer dizer o sopro. A palavra de Deus é o sopro de Deus para nós. Se Deus não tivesse soprado a sua palavra para nós, não teríamos entendimento. Logo nós entendemos que do mesmo jeito que Deus soprou o seu espírito naquele boneco no corpo de Adão, a qual ainda era um boneco manufaturado pelas mãos de Deus, Adão não seria um ser vivente. Quando Deus sopra a sua palavra em nós, nós nos tornamos também seres viventes, pelo sopro da sua palavra. É ela que nos faz ter vida eterna em Cristo Jesus. Porque sem a palavra, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Precisa haver em nós o sopro de Deus. Nós passamos a ter entendimento e ter um contato com o Criador dos céus e da terra. E essa inspiração, ela foi verbal. Não foi como quando ele falou com os profetas. Não foi como você pegasse uma máquina de escrever ou um computador e começasse a digitar. Não foi também ele ditando, mas foi natural. O homem começou a falar: assim diz o Senhor. O homem começou a escrever o que Deus colocou dentro dele, a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela foi verbal. Ela foi orgânica, o que eu falei agora aqui. Naturalmente, o homem usa a palavra de Deus. Deus usou humanos para escrever a Escritura, mas não mecanicamente. Foi orgânica. A Bíblia é inerrante. Os manuscritos originais não possuem erro. Isso deve ser assim, visto que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela contivesse erros, Deus cometeria engano em sua fala. Então, Deus não seria perfeito, que é absurdo pensarmos assim. Deus não cometeu nenhum engano. Na nossa Bíblia protestante, contém 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. A Bíblia romana, não sei a quantidade, 39, 66, 43 mais ou menos, e algumas alterações, porque são 7 livros a mais. Então, 39 mais 7, 46, né? Correto, 46. A Bíblia romana contém 46 livros, e algumas alterações em alguns livros, como de Daniel e outros livros a mais. Porque a nossa Bíblia não tem os mesmos livros da Bíblia romana. A nossa é 66, então é 73. 39 eu calculei do Antigo Testamento. Então é 73 livros. Por que a Bíblia romana é diferente da nossa? Na verdade, todas as Bíblias da época, antes da igreja se tornar a igreja medieval, a igreja do Estado, usava todo o mesmo tipo de tradução e a mesma quantidade de livro. Quando no ano de 1500 aconteceu a Reforma Protestante, a igreja romana alterou a Bíblia dela, acrescentando esses livros chamados de apócrifos, livros que contradizem entre si, contradiz ele mesmo e contradiz com a palavra de Deus no restante. Então por isso que nas
na nossa Bíblia não contém os livros chamados de apócrifos, porque são livros que contêm erros. São livros que pode usar apenas pela história. Por quê? Muitos deles foram escritos no tempo que Deus cessou de falar com os homens, e outros foram escritos por qualquer pessoa e colocou um pseudônimo, colocou o nome de um escritor que não foi ele mesmo que escreveu. Por exemplo, eu escrevo um livro e coloco o nome de livro de Zacarias, mas quem escreveu fui eu. Aí coloca aí, por aí afora, esse livro. Foi isso que aconteceu. Não foi o escritor original que escreveu aqueles livros, como livros de Enoque, livro de Melquisedeque, livro de Abraão, de Metusalém, e outros livros, Matusalém, e outros livros a mais. Lá agora nós temos lá o livro de Macabeus. Aconteceu mesmo, surgiu, teve os Macabeus? Teve eles. Mas há uma contradição muito grande com as Escrituras. Um modelo de culto e várias situações. Por isso que eles não são aceitáveis na nossa Bíblia. Ela é perfeita. A própria Bíblia alega ser perfeita. Jesus fala: a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quer dizer, o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor é reta, perfeita. Então a própria Bíblia, ela testifica dela mesma, alega ser a palavra perfeita. Em João capítulo 10, versículo 35, diz que a Escritura não pode ser anulada. Que é impossível que a Escritura possa errar. A Bíblia tem a autoridade de Deus. Jesus mesmo testifica que a palavra está escrito. Ele fala logo assim: porque também está escrito, porque foi assim que aconteceu. Assim escreveram os profetas e os apóstolos, a lei e os profetas. Então está escrito. Pedro mesmo utiliza isso aqui, já está nas Escrituras. Depois Pedro aprova a Escritura de Paulo. Paulo pega a palavra de Deus, em Gênesis, por exemplo. A própria palavra de Deus testifica dela que ela é uma palavra perfeita, correta. Como 1, 2 e 3. É lógico, a palavra de Deus, ela é lógica e correta. A Bíblia possui autoridade divina, ensinado por referências bíblicas. Isaías 1, capítulo 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tua terra, porque o Senhor tem falado. A própria palavra de Deus testifica. Miqueias 1, versículo 2. É também visto na declaração: assim diz o Senhor. O Senhor falando na sua palavra, a palavra dele. Nas palavras de Cristo, na verdade vos digo. Eu em verdade vos digo. A palavra de Cristo é verdade. A Bíblia possui autoridade divina e é provada a partir de citações pelo Novo Testamento e do Antigo Testamento como sendo a palavra do Espírito Santo. Então nós temos referência em Hebreus capítulo 7, Salmos 59, 7, Hebreus 10, 15, Jeremias 31, 33, como o Espírito Santo, fala com autoridade divina.
Que a Bíblia possui autoridade divina é provada a partir de citações do Novo Testamento. Gênesis 3:8, Gênesis 12:3, Romanos 9:17, a escritura que não existia então, não falou a Abraão, mas Deus o fez. Quer dizer, não tinha escritura na época de Abraão, mas Deus se fez, passou a falar, se fez a escritura a partir da fala de Deus. Tudo que Deus falou com os seus servos no passado, virou escritura, virou autoridade de Deus. A Bíblia possui autoridade divina, é provada a partir de citações de todos os textos da Bíblia. Citada por Cristo. O Senhor Jesus usava a escritura como autoridade, ele dizia continuamente, está escrito em Marcos, em Mateus, em João, em outros textos da sua palavra. No Antigo Testamento também, usado entre os judeus durante o ministério terreno de Cristo, era inteiramente confiável. Jesus disse, porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus confirmando a sua palavra. E é mais fácil passar os céus e a terra, do que sair um tio da lei. Lucas 16, versículo 17. E a mesma providência divina, também no Antigo Testamento, preservará o Novo Testamento implícito na grande comissão, que tem aplicação à igreja de Cristo de todos os tempos. A palavra de Deus, ela é a mesma. Quando Deus falou com Adão, e vai falar até com o último dia da vinda do Senhor. Porque os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. A palavra de Deus fala em Apocalipse 17, fala que ele estava com suas roupas salpicadas de sangue, e o seu nome era a palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus que veio e habitou entre nós. E João fala que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o logos se fez carne. A tradução da palavra logos no grego é tudo que foi feito, tudo que existe é o logos. Tudo que passou a existir, passa a existir pelo logos, porque o logos é que tem o poder de fazer todas as coisas. Logo, o logos é o próprio Deus. A Bíblia, ela é eterna, ela foi criada no céu e passou a estar entre nós pela sua palavra, ou pelo próprio Cristo encarnado. E a Bíblia perscruta, ou perspícua. As Escrituras são claras e somos capazes de entendê-las. Até uma criança pode entender a palavra de Deus. Quando Paulo fala para Timóteo, que ele entendeu a palavra de Deus pela sua mãe. A mãe dele o educou na palavra de Deus, e ele era criança. E agora Timóteo era um homem maduro, já presbítero da igreja de Cristo, cuidando de uma igreja. E como que ele aprendeu? Quando criança. Por isso que a palavra de Deus fala, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, andando pelo caminho. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos, para que ele não venha se desviar do caminho do Senhor, para depois você não venha reclamar, aonde foi que eu errei? Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Então, uma criança pode entender a palavra de Deus. Deus também aplicou a sua palavra para a grande comissão, para todos nós, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, usando a palavra de Deus, discipulando, colocando alguém para entender os conhecimentos de Deus.
A Bíblia é pura como Deus que as deu, porque Ele é um Deus puro, santo. Davi diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Salmo 12, versículo 6. A Bíblia é purificadora. A Escritura, como a pura palavra de Deus, tem um efeito purificador sobre os cristãos. Elas são o meio pela qual Deus purifica a igreja dessa forma Cristo, ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela palavra, por isso que eu falei que a santificação, ela é diária. A palavra de Deus nos santifica diariamente. Se você não se alimentar, não se lavar com a palavra de Deus, você vai ficar sujo, imundo, pode morrer, porque sem o alimento o homem morre, vai morrer de sede, porque sem água também morremos. Precisamos da palavra de Deus. E por que devemos estudar a palavra de Deus? Ela é o único manual do crente na vida cristã, no serviço do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Desta forma, sendo a Bíblia o manual de Deus para as nossas vidas, é indispensável que aquele que a serve o conheça. Devemos servir a Deus sem conhecer? Não dá certo. Vamos ser arrebatados, não pelo Senhor, mas por ventos de doutrina. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A palavra de Deus alimenta nossa alma. Ela é o alimento. Jesus fala que Ele é o quê? O pão que desceu do céu. Alimento para a alma. Um dia encontrei com o Senhor e peguei um folheto no meu carro. Você que é servo de Deus, procura andar com alguns folhetos no seu carro. Você abençoar alguma pessoa que precisa da palavra de Deus. Eu falei para ele: toma aqui um alimento para a sua alma. Porque nós alimentamos do pão todos os dias. E sabe qual foi a resposta dele? Nós alimentamos, na verdade, é o nosso bolso, né? A preocupação do homem, a maioria das vezes, está em encher o seu bolso de dinheiro, mas esquece de buscar a palavra de Deus. Tem pessoas que não almoçam, nem tomam café da manhã, sai da sua casa, preocupado em trabalhar, em ganhar dinheiro, e esquece de buscar a Deus, esquece até de comer o seu pão natural, mas encher o bolso de dinheiro, disso ele não esquece. Olha o que diz a palavra de Deus. Achadas as tuas palavras, logo a comi. Porém respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento e temos necessidade de buscarmos e de nos alimentarmos dela. Ela é um instrumento espiritual que o Espírito Santo de Deus usa para nos ajudar. Sem conhecermos bem a palavra de Deus, na hora que precisamos do Espírito de Deus, nos instrui segundo a palavra. Quer dizer, precisamos conhecê-la para ser instruído, para sermos iluminados, para a palavra de Deus possa entrar em nosso coração, vir em nossa memória aquilo que nós estudamos. Vou dar um exemplo para os irmãos. Numa época, eu estava passando um momento de luta na minha vida,
lá na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. E quando a gente está passando por muita luta, a gente, na verdade, quase vive chorando por tanta aflição. E naquele dia, a palavra do Senhor veio na minha cabeça. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Aquilo foi um refrigério para a minha alma, foi um descanso para a minha mente, porque a preocupação, eu fiquei sem serviço, eu tinha uma empresa, eu era autônomo. Então nós que temos nossas empresas, sabe como é isso? Quem é comerciante tem mês que não vende nada, que não pega nenhum contrato. Então a gente passa por aqueles momentos de lutas, mas o Senhor trouxe um refrigério para a minha alma, trazendo à memória a sua palavra. Como diz a palavra de Deus, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então o Senhor trouxe à memória a sua palavra para mim, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. Deixa eu ver se eu lembro esse salmo. Não sei se eu lembro mais esse salmo, mas eu sabia ele de cor. Não lembro mais. Eu achava que era um, mas não é. Então, o Senhor nos dá o alento no momento de dificuldade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ela enriquece espiritualmente a vida cristã. Essas riquezas vêm por revelação pelo Espírito de Deus, primeiramente. O crente que quiser entender a Bíblia com o seu intelecto, logo desistirá. Tem muita gente que fala assim: eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender nada. Não é verdade? Muitos de nós, pastor, olha só, eu nem leio a Bíblia, porque eu não entendo. Leia a Bíblia clamando a Deus. Leia a Bíblia buscando, pedindo: Senhor, ilumina meu entendimento. Ilumina-me, Senhor. Eu preciso de entender a sua palavra. Então leia a Bíblia buscando a Deus em oração, porque pelo nosso próprio intelecto não vamos conseguir entender a palavra de Deus. E como devemos estudar a Bíblia? Então o primeiro ponto, a primeira pergunta foi: por que devemos? E agora, como devemos? Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. O Espírito Santo está do nosso lado. Nada melhor do que você ler um livro com o autor do seu lado. Quando você faz uma pergunta, eu não entendi por que você falou isso. Aí o autor fala: eu escrevi isso aqui pensando nisso. O Espírito Santo está do nosso lado, nos orientando. Leia diariamente. Precisamos ter uma disciplina diária de buscarmos a Deus. Leia com melhor atitude mental e espiritual, querendo entender de Deus. Leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. Foi assim que fizeram os servos do Senhor, Daniel, Davi e os outros servos de Deus. E por final, leia a Bíblia toda. É a única maneira de conhecermos toda a verdade de Deus revelada a nós. Como leitor, pensa compreender um livro que ainda não leu do princípio ao fim. Eu não entendo a Bíblia. Você já leu do princípio ao fim? Devagar, meditando, orando a Deus, com humildade? Não. Então leia a Bíblia dessa forma e leia ela toda. Mesmo lendo a Bíblia toda, não compreendemos totalmente, porque a Bíblia é o caráter de Deus. Nunca vamos conseguir entender a Deus, porque Ele é exaustivo, mas precisamos nos debruçar diante da palavra de Deus. Ela, sendo a palavra de Deus, é infinita, nem mesmo a mente de um gênio poderia interpretá-la sem erros. Não há no mundo ninguém que possa esgotar a Bíblia. Todos somos sempre alunos. Portanto, na Bíblia há dificuldades, mas o erro está sempre do lado
humano. O erro está sempre do nosso lado. O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, pode ir revelando o conhecimento da verdade, à medida que buscamos a face de Deus e andamos mais perto dele. A palavra de Deus, sem ela, que é o verbo de Deus, tudo que foi feito não seria feito se não tivesse a palavra de Deus revelada para nós. Ela é o nosso manual. Ela é o nosso constituição da eternidade. Para um dia podermos morar com Cristo na eternidade, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela é que nos indica a maneira de vivermos com Cristo, com o Pai, porque Deus é santo. Ele diz: sede santo vós também em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: eu sou santo, Deus é santo. Precisamos buscar a Deus e vivermos vida de santidade por sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar todos em pé. Te louvamos, ó Deus, por tua misericórdia e por tua palavra que o Senhor deixou para nós. Deixou a maneira de te seguir, de te servir e de te adorar. E por isso nós te louvamos e te adoramos, cultuamos a ti, mediante a descrição que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, ajude-nos a vivermos dia após dia, de maneiras coerentes com a sua palavra, vivendo de maneira séria, obedientes, responsáveis, entendendo que tu és infinito, mas precisamos viver mesmo na nossa finidade, a sua vontade. É o que te peço no nome de Jesus.